Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, olhando para longo prazo, poderia trazer uma excelente rentabilidade, principalmente com uma provável recuperação de resultados já para o médio prazo. O banco segue sofrendo na cotação, segue sofrendo nos resultados, mas existem gatilhos escondidos aqui que poderiam fazer a ação destravar bastante valor. E um segredo aqui, pessoal, que caso a gente engate um novo boom de commodities, o Banco do Brasil poderia subir acima de 1000%. Pode parecer loucura, mas fique comigo até o final, que eu vou revelar um segredo que, além desta valorização, você ainda poderia se aposentar com rendas passivas nas ações no Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba aí que ele representa 37% da carteira. E sim, eu já tenho ações aqui do Banco do Brasil há um tempo bastante considerável. Na realidade, né? Desde quando eu comecei essa carteira, o Banco do Brasil foi uma das primeiras ações que ingressou no meu portfólio. E de lá para cá, eu venho colhendo uma boa rentabilidade no banco, né? Mais de 90% numa lupa de 4 anos. Mesmo com essa crise atual, pelo tempo, pelo recebimento de proventos, já foi aí compensado, né? Tecnicamente essa crise. Até porque de tempos em tempos, pessoal, o Banco do Brasil, por ter essa ciclicidade, tanto do agro, não é por questão política, tá? A questão política, de fato, faz a ação ter muita volatilidade, a depender do preço que você paga. Às vezes, quando tá ali em período de eleição, como agora, as ações tendem a ter bastante volatilidade. Não é à toa que nesses últimos 7 dias, olha como o Banco do Brasil desabou de preço, né? Caiu aí, ó, 6% na cotação, mas por uma questão política, que já não é mais questão de resultados, porque os resultados do banco já estão precificados. O mercado já sabe que o lucro vai ser fraco no curto prazo, já sabe que a inadimplência do agro está extremamente elevada, que o banco talvez revise seu guidance para baixo novamente. O mercado já precificou esse cenário. O que está acontecendo agora, aparentemente parece ser algo muito mais político. Faltam 2 meses para as eleições, então a volatilidade nas estatais tendem agora a ser abruptas, podendo ter quedas de mais de 5, 6, 7%, ou alta também, né? Se acabar avançando ali nas urnas um presidente de direita, pode ser que as estatais dobrem na expectativa, né, de que esse presidente terá uma responsabilidade fiscal maior. E se caso o governo de esquerda acabar subindo nas urnas, as estatais tendem a derrapar de preço, o mercado acreditando de que não será uma gestão eficiente. A mesma história que a gente observou lá no ano de 2022, onde o Banco do Brasil também teve uma volatilidade bem expressiva naquela época. Olha isso aqui, ó, a ação subiu de preço, depois caiu, ó, olha isso aqui. Caiu aí, ó, em apenas pouquíssimo tempo. Se você pegar aqui do topo, a ação desabou em época de eleição, mais de 20%. Isso em apenas 2 meses, tá? Então perceba que sim, caso aí, né, o Lula acabe avançando nas urnas, o Banco do Brasil poderia sim desabar de preço, buscando seus 16, 17 reais. E se caso algum governo de direita avançar, o banco poderia disparar na cotação, indo para uns 25, 27. O mercado ele coloca expectativas, né? Mesmo que o cenário não esteja acontecendo, por ser uma empresa estatal, se ele observar um governo minimamente mais responsável, mais privatizado, voltado para o liberalismo econômico, né? Voltado para a retenção de capital, o Banco do Brasil pode aí se beneficiar de uma enxurrada de capital sendo comprada na ação. Mas você não tem que se basear nisso, você tem que se preocupar com o preço que você paga. E sim, os resultados do banco estão muito fracos, porém, mesmo independente do governo que você colocar, uma hora, né, esse resultado vai se recuperar. Porque a inadimplência de banco oscila, né? Principalmente de bancos mais cíclicos, como o Banco do Brasil. Quando há essas explosões de inadimplência, o banco geralmente acaba enrijecendo a concessão de crédito e com o passar do tempo, né, essa inadimplência vai voltando a ceder,
fazendo o resultado do banco voltar ao normal. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bradesco. Agora o que está acontecendo com o banco é uma anomalia, né? O banco teve que aumentar muito suas provisões, fazendo com que o lucro que estava sendo reportado no trimestre fosse consumido na tentativa de deixar na reserva, para cobrir eventuais calotes. Por isso que ele tem lucrado seus 3,4 a 3,8 bilhões por trimestre, porque a parte de crédito tem gerado prejuízo. O que está ainda sustentando o lucro líquido como de maneira positiva é, né, consequentemente aí, as participações que o banco possui em outras ações. Então perceba que o Banco do Brasil é meio que uma hold, né? Parece uma Itaúsa que detém participações em outras empresas. E se essas controladas continuarem crescendo o lucro, mesmo que a parte de crédito fique dando prejuízo, né? No curto prazo, ele vai continuar lucrativo, porque as suas subsidiárias estão dando resultado. Então, no pior dos cenários, projetando para este ano, a gente pode ter um lucro aí, vai, de 3,5 por trimestre. Vamos colocar aqui 3,6 mais 3,7. O Banco do Brasil poderia encerrar com lucro neste ano de 14 bilhões, projetando no pior do cenário, o cenário pior do caos, supondo que ele não bata nem esse guidance, né, que estão projetando aqui. Se a inadimplência no agro não ceder para o segundo semestre, o banco poderia aí bater essa faixa de 14 bi de lucro. Existem triggers aqui, né, que pode fazer o banco acabar lucrando um pouco mais já no curto prazo, por conta da MP 1376, né, fazendo o Banco do Brasil aí acabar lucrando mais já por enxugar a inadimplência agrícola. Então talvez o banco projetou 18 bilhões justamente projetando essa melhora a partir do segundo semestre, mas não há como saber no curto prazo. Por isso que eu vou me basear por 14 bi. Mesmo projetando 14 bi de lucro, o banco ainda está com um PL de 8 vezes, o que não é caro para uma ação do Ibovespa, que geralmente negocia em mercados mais eufóricos por 15 vezes lucro, 16 vezes o seu lucro. Detalhe que não dá para levar o PL também ao pé da letra, porque em ações mais cíclicas, geralmente quando o PL está alto, denota uma oportunidade de compra, que é o caso do Banco do Brasil, que o PL está nas alturas. Se esse lucro dobrar no curto prazo, o PL naturalmente vai cair, né? Vai voltar ali, ó, 114 bi de valor de mercado, divide por 30 bi, está comprando o banco por 3,8 vezes de PL. Então perceba que não dá para você obedecer muito PL no Banco do Brasil. Por isso que eu prefiro olhar para o valor patrimonial da ação, o VPA, que seria o preço sobre valor patrimonial. Hoje o PVP do Banco do Brasil, se você pega aqui, né, a razão do preço sobre o valor de patrimônio, 33,45. Se você calcular aqui na marra mesmo, ó, pegando a cotação atual de R$20 e dividindo por este preço, você tem o Banco do Brasil cotado por um PVP na faixa de 0,59. Ele está pela metade do valor patrimonial. Em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil costuma negociar a 3 até 3,5 o seu valor de patrimônio. Em mercados de alta comum, ele já chegou a negociar em 1,5. Então você teria aí, né, um potencial de valorização na ação de 154%. Isso para o banco voltar a negociar com 1,59 vezes o seu valor patrimonial por ação, já te trazendo sim uma boa rentabilidade. Porém, para a gente prever essa grande alta no Banco do Brasil, a gente tem que pegar outros momentos no passado, né? Olha só isso aqui, ó. O Banco do Brasil lá no passado, no ano de 2002 até 2007, chegou a se valorizar mais de 1000%. Por quê? Porque nessa época o banco ficou caro, ficou muito acima do valor patrimonial e por conta de boom de commodities, né? A gente teve ali um boom no agro, o banco ele é cíclico, o agro acabou melhorando, o preço das commodities agrícolas acabaram subindo, soja, milho, café, arroba do boi, várias commodities aí agrícolas, né? Se valorizaram fortemente. Aí o Banco do Brasil surfou esse cenário e se valorizou fortemente, ofertando crédito, né, para o produtor rural que estava bombando na época. Então, quando a ação fica cara, você vai ver um PL extremamente baixo, sim, tá? Se você projetar ali o Banco do Brasil, o PL fica muito baixo e o PVP fica muito esticado. Por quê? Porque geralmente é uma ação cíclica. Vamos supor, que de repente, mesmo que o banco hoje fosse negociado por 4 vezes o valor patrimonial, vamos supor, 33, vamos supor, 3 vezes o valor patrimonial, estaria a R$100 a ação, correto? Você teria um valor de mercado na faixa aí de 575 bi. Só que se o lucro do banco subir para 50 bilhões, olha o PL do banco, fica ainda de 11 vezes. Então perceba que não é caro, porém tá caro. Por quê, né? Porque o preço sobre valor patrimonial está nas alturas. Então assim, pessoal, a questão é, eu obedeço muito mais o PVP no Banco do Brasil. Ele é muito mais realístico, né, do que o PL. O PL é oscilante porque é cíclico. Não é que nem o Itaú, que você pode bater ali o olho no PL e às cegas. Não, o Banco do Brasil tem essas distorções no PL por conta da ciclicidade do agronegócio. Então, que acaba aí deixando ou o PL muito alto ou o PL
extremamente baixo. Lá em 2022 o PL estava baixo, porém o PVP também. O PVP estava em 0,50, era uma boa compra em Banco do Brasil. Só que se o PL tiver baixo e o PVP alto, eu prefiro não comprar. Eu não vou pagar acima do valor patrimonial em Banco do Brasil, dada a ciclicidade do banco nessa parte do agro. Qualquer recuo no agro pode fazer o resultado despencar e, consequentemente, você ter uma rentabilidade bem reduzida, tá? Então, sim, hoje o banco está barato, tem um potencial de dobrar na cotação, basta uma leve recuperação de lucros, ou o valor patrimonial da ação continuar crescendo até 2029, ele poderia ter um valor patrimonial de R$ 43, o que teria um potencial de alta em 4 anos de 115%. E o dividendo também tende a ficar bem interessante, porque com essa recuperação de lucros no médio prazo, que vai recuperar, é uma questão aqui de tempo, pode demorar, mas vai recuperar. É bancão grande, não tem como não recuperar. Até o Bradesco, que acaba sendo um banco menos eficiente do que o Banco do Brasil em termos de índice de eficiência, recuperou. Então 30 bilhões, né? 3,8 vezes preço-lucro. Você projetar um dividendo aí para o médio prazo, supondo o mantimento do payout, vamos supor que ele nem aumente o seu payout de novo, você ainda teria um yield de 8%. Perceba que o yield, né, voltaria a ficar interessante e mais ainda esse potencial de valorização nas ações. Porque para o mercado voltar a pagar um valor patrimonial elevado em Banco do Brasil, pelo menos mais condizente com a média histórica, nem precisa de uma alta da bolsa. Se a bolsa subir, de fato, isso vai acontecer mesmo o banco agora estando com ROI baixo. Mas para o banco subir naturalmente, sem precisar do Ibovespa acabar se valorizando, o que poderia acontecer é, com o aumento do ROI, o banco voltar a ter uma rentabilidade sobre o seu patrimônio líquido acima do seu custo de capital. Porque se uma empresa gera resultado acima do custo de capital, consequentemente o mercado volta a pagar um preço sobre valor patrimonial mais elevado. Por isso que o mercado está pagando 0,59 de PVP. Porque o ROI do banco está abaixo do custo de capital. O banco tem um custo de capital de 12 e o ROI está de 8. Então perceba que ele não está gerando valor ao acionista olhando no curto prazo. Mas entra outro paradigma. Mesmo que o banco fique lateralizado no seu ROI, se a bolsa subir, naturalmente o PVP vai voltar a ser cotado uma vez. Então perceba que são várias nuances, né, a serem analisadas, mas o banco sim está barato e a probabilidade dele recuperar o lucro para o médio prazo é extremamente elevada. Médio prazo, quando eu falo médio prazo, é de 2 anos ou mais, 2027/2028. Não estou falando que o resultado do banco vai voltar ali para 9 bilhões, né, como antigamente, não. Eu estou falando aí que o resultado dele vai voltar para os seus 6, 7 bilhões. Fica mais realista, né? Basta o banco dobrar a sua base de lucro, a inadimplência cedendo, isso pode acontecer. Porque o banco não está crescendo, teoricamente, ele apenas está voltando o que ele lucrava antes. Então fica bem realista trabalhar neste cenário aqui com o Banco do Brasil. Então acho que a ação já está muito mal precificada pelo mercado, o que poderia gerar uma nova onda de quedas, ao meu ver, seria, né, a eleição. Se de repente surgir algum candidato mais de esquerda, acabar subindo o Lula nas eleições, o Banco do Brasil poderia cair para baixo, indo para os seus R$17, que chegou a custar 0,50 de PVP. Outro fator, né, é uma revisão de guidance, mas acho que isso aqui não vai bater tanto, porque o mercado já sabe que talvez esse piso de guidance não seja cumprido, então a ação pode buscar seus R$18, essa é a minha visão, nada de recomendação, mas sim, o mercado já precificou grande parte dessa piora, né? Na verdade, quase toda ela. São alguns outros fatores externos que poderiam fazer a ação continuar lateralizada ou caindo. E qualquer mínimo sinal de recuperação, o preço do banco poderia disparar olhando para o médio prazo. Pessoal, lembrando, nada é recomendação, não é uma ação para todo mundo, tá? É uma ação bem cíclica, tem que ter muita paciência com o Banco do Brasil e não é qualquer preço que você pode comprar a empresa, porque se você pagar caro, seu retorno será medíocre. A prova viva disso aqui, ó, pegando o banco numa lupa de 10 anos, para quem pegou lá no governo, lá na pandemia, até agora segue com uma rentabilidade bastante positiva, 100%. Agora, se você paga caro, ó, imagina para você que pegou antes de estourar a pandemia, você está perdendo dinheiro, está perdendo para inflação. Então perceba que o preço de compra geralmente faz aí milagre no seu retorno total, olhando para o longo prazo. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou com um belo benefício, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro te conversa que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que está o link dela? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal
Basta você clicar aqui em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil. Em particular, tenho na carteira do canal. Pretendia fazer novos aportes abaixo dos R$20, tá? Porque eu acho um preço barato olhando para longo prazo. Só não tô comprando agora porque eu tenho priorizado outras, porque ele já é uma posição gigantesca da carteira, né? E naturalmente, se ele se recuperar, ele já passaria a ocupar uns 60% com muita facilidade. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!